Bem-vindos ao canal da Firecoder no YouTube. No final do vídeo, temos um presente para você. Te aguardo lá. No incêndio, a força gigantesca do aço encontra o inimigo silencioso, o calor. Mas a engenharia de segurança tem um truque de mestre. Nessa análise, a gente vai desvendar como a união inteligente entre aço e concreto cria estruturas que juntas conseguem enganar o fogo. Vamos lá? Pois é, parece um contrassenso, né? O aço, que é o esqueleto de tantos prédios enormes, não pega fogo como a madeira. Então por que diabos o fogo é considerado seu pior inimigo? A resposta para essa pergunta é o que a gente vai descobrir agora. A resposta está toda nesse paradoxo do aço. Apesar de ser incrivelmente forte, ele tem um ponto fraco, um verdadeiro calcanhar de Aquiles, o calor extremo. E é exatamente essa fraqueza que o incêndio explora de um jeito devastador. Pensa só, a 550 graus Celsius, uma temperatura bem comum em incêndios, o aço já perdeu quase metade da sua força. Ele não chega a derreter, mas ele amolece, sabe? E esse amolecimento é suficiente para levar uma estrutura inteira ao colapso. Já o concreto? O concreto é outra história. Por ser massivo e um péssimo condutor de calor, ele perde sua resistência de forma muito, mas muito mais lenta. Ok, então como é que a engenharia lida com essa vulnerabilidade toda? A resposta não é tentar criar algo que dure para sempre contra o fogo, mas sim uma coisa mais esperta: comprar tempo. No incêndio, cada segundo vale ouro, e os engenheiros têm uma medida exata para isso. Essa medida é o famoso TRRF, ou tempo requerido de resistência ao fogo. É basicamente o cronômetro de sobrevivência de um prédio. Ele diz qual o tempo mínimo que a estrutura precisa aguentar o tranco do fogo sem desabar, dando tempo para as pessoas saírem e para os bombeiros chegarem e fazerem o trabalho deles. E como a gente pode ver, esses tempos variam bastante. Um prédio menor pode precisar só de 30 minutos, mas um hospital ou um arranha-céu, aí a exigência pode ser de 2 horas ou mais. Esse tempo é a janela de oportunidade para salvar vidas. Cada minuto ali é literalmente uma questão de vida ou morte. Bom, para conseguir atingir o TRR necessário, a solução mais comum, a mais tradicional, é criar um tipo de escudo. A ideia é bem simples: colocar uma barreira de proteção entre o fogo e o esqueleto de aço da construção, que é a parte vulnerável. E as armas para criar esse escudo são bem variadas. Argamassas especiais, tintas que incham com o calor e criam uma barreira, placas, fibras, todas elas funcionam como um casaco grosso, atrasando o aquecimento do aço. Qual o problema? Essa abordagem, apesar de funcionar, adiciona custo, peso e mais uma etapa complexa na obra. Mas e se existisse um jeito diferente? E se a proteção não fosse uma camada a mais, um extra, mas fizesse parte da própria essência da estrutura? Essa pergunta muda completamente o jogo. É exatamente aqui que entra a genialidade das estruturas mistas. A gente não está falando mais de um material protegendo o outro de forma separada. A gente está falando dos dois trabalhando juntos, numa sinergia perfeita, como se fossem uma coisa só. O segredo todo está numa coisa que os engenheiros chamam de fator de massividade. Tenta imaginar o concreto como se fosse uma esponja de calor gigante. Por ele ser tão denso, tão pesado, ele precisa absorver uma quantidade enorme de energia para a temperatura lá no seu interior começar a subir. Ele funciona como um dissipador de calor natural. O efeito é incrível. A camada de fora do concreto, a superfície, absorve todo o calor, ela meio que se sacrifica para proteger o que está dentro, o calor simplesmente demora muito para conseguir atravessar essa barreira e chegar no núcleo de aço. E com o aço ali, protegido e mais frio, a estrutura inteira mantém a sua força por muito mais tempo. Ok, a teoria é fantástica, mas como isso funciona no mundo real? Como é que isso aparece numa construção? Vamos dar uma olhada em como a engenharia aplica essa sinergia de um jeito bem inteligente. Olha só algumas estratégias bem espertas. Pilares de aço podem ser abraçados por concreto. Vigas podem ser colocadas dentro da própria laje, no sistema que chamam de slim floor. Ou até blocos de concreto podem ser encaixados no meio do perfil de aço. Em todos esses casos, o concreto deixa de ser só um acabamento e vira parte ativa da proteção. E o resultado disso é impressionante. Muitos desses sistemas, só por serem projetados dessa forma, já conseguem atingir um TRFR de 60 minutos. 1 hora inteira de segurança, sem precisar de uma única camada de tinta especial ou de argamassa por cima. A grande vantagem aqui é a eficiência, né? O design inteligente já resolve o problema da proteção contra o fogo na concepção da estrutura. E o resultado? Uma economia gigantesca de material, de tempo na obra e, claro, de dinheiro.
E isso não é só papo de teoria, não. Essa citação aí vem dos famosos ensaios de Caddington, que foram testes gigantes em escala real que provaram na prática o que a gente está falando. Essa integração do aço com concreto cria uma resistência ao fogo muito, mas muito maior do que os cálculos normais previam. É a prova final. Então, a gente viu que a engenharia já tem um caminho mais inteligente e eficiente, que une o melhor dos dois mundos, a força do aço e a resiliência do concreto. A pergunta que fica no ar é, se a solução mais inteligente e econômica já existe, por que ela ainda não virou o padrão em todas as construções? Obrigado por acompanhar esta análise. Olá, amigos! Temos um presente para você. Você pode ser o sorteado e ganhar uma licença do software ZWCAD inteiramente de graça. Siga o nosso canal e acompanhe nossos vídeos. O sorteio será quando chegarmos a 1000 inscritos. Até a próxima!